Olá, seja muito bem-vindo para mais um podcast enegócio.rs e hoje vamos falar de algo que está acima da própria economia, a mente do dono. E hoje, para conversar sobre isso, eu recebo Daniela Henkel, neuropsicóloga, e Matheus Macri, gestor de negócios e pessoas. Meus caros, eu tenho certeza que vai ser um programa sensacional pelas experiências de vocês e principalmente sabendo que a grande maioria dos nossos empresários precisa se cuidar cada vez mais quando se trata da mente. Mas, para que a gente já possa começar, eu queria perguntar para cada um de vocês como vocês têm percebido o impacto da saúde mental nos negócios de 2025. Deixa 2026, porque até lá o pessoal, depois desse programa, vai estar curado. Por favor. Então, uma boa noite, Jorge. Sempre um prazer estar aqui. E eu acho que podendo responder essa tua pergunta, ou instigar, né, um tema tão atual e que pegou tão despercebido, né, toda a sociedade, essa relação de empresários, né, é uma sensação de ansiedade versus uma condição de uma inseguranças, incertezas, e esse é um movimento que eu acho que precisa ser muito trabalhado, pautado, né? Muitas trocas num posicionamento, tanto de alerta, de conscientização frente a tudo isso, e ao mesmo tempo buscar redes de apoios das diversas formas, tanto a nível empresarial como a saúde mental. Então, eu como neuropsicóloga, penso muito do quanto isso vai ser necessário, seria quase um alicerce, né, onde pautado dessa relação do que vai vir para os próximos meses e, como diz, ao próximo ano. Então, a importância de conseguir entender a condição de que cada vez mais é necessário isso. Meu caro Matheus, seja muito bem-vindo também. Bem-vindo, uma boa noite a todos. Vamos lá, na sequência da Dani, o que tu tem para dizer para nós sobre o impacto mental? A sua estrutura mental determina a forma que você vê o mundo, a forma que você interage. Então, você ter uma mente afiada como uma faca, da forma certa, lhe permite que você desempenhe os seus papéis melhores no mundo. E isso afeta diretamente os negócios da parte empresária. O empresário com uma mente fraca, provavelmente ele vai ter uma empresa fraca. O empresário com uma mente forte, ele vai ter uma empresa estruturada da forma certa e uma empresa forte também. E o que a Dani falou, eu concordo totalmente com ela. A gente teve nos últimos anos a parte mental sendo vista como um fator importantíssimo e isso vai cada vez crescer mais, é um movimento que a gente tem de mercado. Tanto que a gente tem diversos mentores, a parte de cursos, treinamentos, todos olhando para isso. Antigamente as empresas separavam muito o dono como uma pessoa física, uma estrutura, do humano que chega em casa e está cheio de problema para resolver e pensar. E hoje é importante a gente olhar isso de uma forma sistêmica, porque é o mesmo indivíduo, é a mesma pessoa. Os problemas são os mesmos e a mente é a mesma. Eu acho que isso é uma mudança muito grande, isso vem acontecendo nos últimos anos, né? As pessoas estão, até porque a neuropsicologia e pessoas qualificadas para saber orientar, não é de tanto tempo assim que vem tendo esse reconhecimento, vamos dizer dessa maneira. Como o próprio Matheus disse, né? A pessoa era um dono e ele diz, bom, eu faço as minhas coisas, faço errado, faço certo, mas eu continuo sendo eu. E isso está interferindo. Então eu gostaria de te ouvir, como é que tu, durante esses meses, porque esse programa está indo à hora agora de setembro, então nós estamos falando aí de 9 meses praticamente que se passaram 2025, como é que tu sentiu isso depois do que já aconteceu para nós do ano passado com a inundação? Muito bem. Um tema que eu começaria a dizer a condição do estigma, né? Eu acho que a condição, falando em saúde mental, falando da condição emocional do indivíduo, as pessoas estão muito mais alertas, podendo entender algo que a gente sente, que a gente pode fazer diferente e, ao mesmo tempo, a condição do sofrimento humano, né? Eu diria um pouquinho antes da enchente, a gente tinha a pandemia, né, Jorge? Matheus, eu acho que dentro disso foram mudando essas questões de estigma, onde as pessoas achavam que fazer uma terapia, olhar sobre isso, até mesmo ir buscar um pouco mais da sua saúde física versus a sua saúde mental. E dentro disso, a pandemia nos ensinou muita coisa, muitas formas de poder olhar dessa condição que tivemos que nos
recolher para ir de novo. E quase, eu estava buscando assim esse tema que nós iríamos conversar hoje e fazendo quase uma analogia do quanto também as estratégias foram necessárias para aquele momento. E não deixa de ser uma coisa muito nova, e lá pegou muito mais desprevenido, porque é algo que deu dia 20 de março, todos não podiam mais sair de casa, então mudou o fluxo. E assim me faz pensar nesse novo impacto, dessa nova forma que está acontecendo, que vai impactar, né, os empresários, as empresas, as possibilidades de fluxo, de direcionamento, como essas empresas vão seguir daqui para frente. Então, pensando em saúde mental, pensando nesse indivíduo, a condição de liderança, é necessário poder olhar e se perceber que tu é um indivíduo. Gostei muito que o Matheus trouxe a integralidade, um sistema onde tu é pai, tu é esposo, tu é empresário, tu é líder daquela grande empresa e das diversas facetas que tu tens, e ainda sendo um indivíduo podendo ter as tuas vontades, podendo ter um lazer, atividade física. Então, dentro de tudo isso, acho que esse programa vai decorrer essa condição que nós vamos entender o quanto as pessoas vão ter que ter o seu alerta, conseguir se identificar e prestar atenção em pequenos e maiores sinais para não adoecer. Porque o adoecimento, e a gente está falando burnouts, ansiedade e a depressão, ela vai permear muito por isso. E quem não estiver alerta e perceber dessas questões vai se ver adoecido e com um grande problema. E como tu citaste, uma empresa adoecida, uma empresa não afiada, uma empresa que não consegue mais ter estratégias. Eu acho que isso é um momento assim de muita atenção e muito espaço a ser falado, e eu acho que daqui para frente vai ser muito bem assim, trocado em grandes grupos, situações e diversas formas. Matheus, e tu que trata diretamente com as empresas, como é que tu está percebendo isso, hein? O empresário, ele está se dando conta de Sim. que realmente isso também não é só planilha de custos, e ele precisa olhar para isso também? Todo o momento de dor profunda que nós vivemos nos ensina muito. E nós vivemos, nos últimos anos, aprendendo muito com processos de dores de forma que abrangeu toda a nossa população no Brasil e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, no último ano com as enchentes. E esses dois processos eu chamo que promoveu um despertar nos empresários e nas pessoas daqui da nossa terra. As pessoas, elas deixaram de se ver como máquinas, como robôs, e começaram a se olhar como seres humanos e irmãos, um para o outro. Porque nós todos vivemos em sociedade, estamos todos juntos. E as pessoas, nas últimas décadas, eles estavam cada vez mais individualistas e vivendo nas suas caixinhas. Só que o que eu faço com a minha vida afeta a vida do outro também. O que o dono faz dentro da empresa afeta a vida do empresário. E a vida do funcionário. E o que o funcionário faz também afeta. Está todo mundo junto no mesmo barco. Então, nos últimos anos, começou-se a olhar para essa parte mental, espiritual e emocional, com a importância que deve ser olhada. Porque nós somos uma integralidade desses três sistemas que reverberam do nosso físico. O quão impactante nós somos no mundo com as outras pessoas tem tudo a ver como é que está o seu sentimento, como está a sua espiritualidade, não religiosidade, espiritualidade. A forma que você interage com o mundo ao seu redor. E principalmente a sua mente, a forma que você vê esse mundo. Então a gente ter um sistema que ele funciona de forma integrada, onde todos esses campos eles estão bem funcionando, faz você ver a vida de uma forma diferente, você ser mais impactante, ter mais resultado, você entrar dentro para sua empresa, ver problemas que antes você não via, você saber como tratar os seus funcionários, você saber como extrair do seu funcionário um desempenho melhor, saber principalmente como corrigir esse funcionário. Então a gente está vivendo esse momento que eu considero que é um despertar. Os empresários estão olhando para isso, os funcionários estão olhando para isso, e principalmente você deve notar também o aumento de pessoas buscando terapias, buscando conhecimento, buscando uma nova forma de ver, de a gente olhar, opa, eu tenho as minhas fragilidades também e tá tudo bem eu buscar ajuda, não é mais errado. A gente tinha um homem de antigamente, a gente tem que ser forte, posturado, não podemos mostrar as minhas fraquezas, homem não chora, a gente ouvia muito isso. A questão cultural, né, da nossa região, o gaúcho tem, não só o Rio Grande do Sul, mas é ser forte. Eu acho que esse é um ponto importante que está trazendo. Né? Só que ser forte não é não reconhecer suas fraquezas e não saber pedir ajuda também. É necessário pedir ajuda no momento que precisa, é necessário entender que todo mundo tem seus problemas e nós, como seres humanos juntos, nós estamos aqui para nos ajudar, para que todos cresçamos juntos. Eu tenho agora, pegando o gancho do que tu disseste, que as pessoas estão procurando, aí eu também te pergunto o seguinte,
Eles estão procurando ajuda quando já estão com água no pescoço, já estão se dando conta que eles precisam, antes de ter problema, procurar alguém que possa ajudá-los. Olha, é uma diversidade, né? A gente diria assim, por ser neuropsicóloga, pensando nas questões cognitivas também, as queixas que às vezes se tornam prevalentes, quando a gente fala memória, atenção, organização, planejamento, que também reflete muito nas áreas de cognição na empresa, onde poder lidar com aquela demanda, e esse é o traço que é uma sobrecarga. Então, assim, o que eu diria? Eu fico muito feliz que hoje, né, dentro da minha atuação profissional, vejo pessoas vindo querer questionar sobre questões que sempre faziam ao longo do tempo e a partir de agora querem fazer diferente, querem buscar mais o sentir do que estar numa frequência de só condutas como robôs, e hoje tem a inteligência artificial que assusta também, e ou seja, são vários questionamentos. Então as pessoas estão vindo para buscar a se tratar, querendo entender qual é aquele sentimento, aquela sensação de desconforto, angústia. E aí vamos para as questões tanto físicas quanto as insônias, relações com dores e psicossoma. Então, uma das áreas que eu trabalho muito, e eu acho que ela é muito prevalente, muitas vezes as pessoas têm mais a tendência a ir a um clínico geral e buscar sobre aquela situação ou uma doença já instalada, a gente entender as origens das questões, que é as emoções que levam para uma soma que é a doença somática. E aí a gente está por várias questões, né? Das diversas. Isso não precisava nem Posso citar. dar um pitaco? Claro, vamos lá. Aquela célula oxidada. Perfeito. O estresse oxidativo. Então, acho que tu entrou no nosso grande vilão, assim, do nosso tema de hoje, porque o que vai ocorrer com essas grandes situações, né, que vão ter dessas lideranças, as empresas, quando sobrecarregar, dar uma carga excessiva e a pessoa não se dá conta, gera um estresse. Estresse é estresse oxidativo. Vai diretamente à célula e onde ela começa a oxidar e onde ela começa a trazer danos. E quando a gente fala disso, a gente está falando de adrenalina, cortisol, e cortisol, por uma certa forma, é bom, mas em excesso ela oxida. E aí a gente pode entender que a gente não quer, né, Matheus, uma sociedade adoecida para as próximas décadas. E a gente está falando de regiões, vão ser, e a gente, né, faz um estudo sobre todo esse novo impacto. Não são todas as regiões do Brasil, mas tem regiões mais impactantes que têm esse processo. E a gente entende que isso leva uma ansiedade exacerbada, porque a ansiedade está pautada no medo da insegurança, do desconhecido que vem, então eu preciso dar conta, e posterior um entristecimento, um isolamento, e aí a gente vai bem ao encontro que tu falaste. Quando um empresário não consegue olhar o todo, ele consegue só ver o problema e ele vai indo e vai tentando buscar a solução, e daqui a pouco ele está sozinho, perdendo a equipe ou não fazendo ações assertivas, que essa vai ser, eu acredito, o divisor de águas para essas novas possibilidades tão impactantes que vão ser não fáceis, mas eu acho que são possíveis, e eu acho que a gente está aqui hoje com muito otimismo, trazendo essa condição, dizendo apoio, possibilidade e olhar, alerta sobre isso. Inclusive, Matheus, que eu já na chamada disse, ó, não vamos pensar em 2025, nós estamos em 26, nós estamos falando de 2025. Como é que tu está enxergando isso, assim, porque, vamos lá, o pessoal, nós estamos com diversas adversidades. Há 3 meses atrás, Estados Unidos, tarifaço para a China, o calçado brasileiro vai subir, vai ficar tudo legal. Agora, 2 meses depois, não muda tudo, vai ter 50% de tarifaço. O cara preparado, ele já passa um trabalho. Tu imagina um cara que não está preparado para segurar um rojão que sai fora muito mais de tudo que ele estava imaginando. Sim, eu entendo perfeitamente isso, mas a gente precisa ter de forma muito clara e entender que desde que o mundo é mundo, esse caos generalizado, ele está instaurado. Isso não é de agora, não é recente, não é desse ano. Quando a gente estuda a história da humanidade, hoje ainda está legal, comparado ao que já foi no passado. Só que eu entendo também que a nossa mente, ela se alimenta de tudo que vem de fora. Se você começar a ver um monte de notícia, de desgraça, um monte de problema, o governo, a crise, as empresas fechando, falta de funcionário no mercado, você vai criando essa realidade
na sua visão e você torna isso como se fosse a realidade do mundo. Só que o que eu gosto de trazer o empresário para colocar os pés deles no chão e alinhar a visão, o poder da autorresponsabilidade. É preciso entender que é o micro que faz o macro, não é o macro que faz o micro. O que eu quero dizer com isso? Se você está mal de saúde, não está dormindo direito, não se alimenta direito, está inflamado, está oxidado pelo estresse, você não vai performar bem consigo mesmo. Não performando bem consigo mesmo, você não performa com a sua família. Uma família desestruturada, você leva esses problemas para dentro do seu negócio. E isso começa a afetar a performance do seu negócio também. E o seu negócio vai se desestruturando. E pessoas desestruturadas com negócios desestruturados, nós temos uma sociedade desestruturada. Então, hoje nós vivemos esse problema porque a gente já está há muitas décadas com essa desestruturação de forma praticamente pandêmica, só que nos últimos anos está tendo essa volta de as pessoas verem que elas são responsáveis pelos seus próprios problemas, elas precisam buscar ajuda, a gente precisa nos melhorarmos, a gente precisa buscar conhecimento técnico, conhecimento humano, e a gente precisa também buscar novas formas de ver as coisas. E hoje os empresários, eles estão enfrentando muitas dificuldades, sim. O Brasil, principalmente, é um Brasil desafiador. Só que nunca é o que chega até você, mas é o que você faz com aquilo que chega até você. Se você está preparado, está lidando, está adaptado com o cenário, com certeza você vai conseguir superar as suas crises. Só que ou você supera ou você se afunda. Existem duas escolhas. Tu pode escolher baixar a cabeça, deixar o sistema te dominar e te afundar, ou você fazer alguma coisa com isso. Eu sei que é difícil, sei que é desafiador, sei que dói, sei que o processo dá vontade às vezes de sentar no chão e chorar. Isso é normal, é ser humano. Só que se você escolher lutar um pouco a cada dia, com certeza o dia de amanhã será melhor do que o dia que você está vivendo hoje. Isso não é um processo rápido, né? Eu gostei muito do que tu traz e acho que é pertinente para a gente pensar o quanto isso vai ser assustador. Então vamos pensar um pouco da ansiedade, o traço emocional do que vem à frente. Parece uma onda, assim, eu sinto uma sensação que é um pingo e vão indo por ondas, né? Onde a coisa vai exacerbando. Ou a notícia chegou, fica o diz que fale para outro e as coisas vão indo, e eu acho que é o que tu traz. O que a gente olha para fora parece ser algo tão exacerbado e onde só tem sensações, catástrofes e pensando em coisas... É como se a gente criasse um monstro gigante ao nosso redor. E o que eu penso a nível de neurociências e um pouco na parte cognitiva, assim, do quanto isso vai trazendo um traço de desorganização, se perdendo numa condição de planejamento e orientação. Isso é muito da tua área, né? Mas eu penso na parte cognitiva, onde a gente tem as funções executivas no cérebro, onde ela faz, é o nosso maestro, né? Numa grande sinfonia, o maestro que faz essa coordenação, onde eu poder lembrar, pautar uma situação de memória, como é que eu vou me organizar num contexto do que eu vou fazer primeiras ações, quem eu chamar, ou seja, a linha de raciocínio mais amplo, ter um raciocínio mais aberto e podendo estar bem. E esse é o momento que a gente tem que cuidar dessa exaustão. Então, o burnout está muito associado a essas questões quando você vai e busca só impedir o caos ou o medo do que venha. E a partir disso, parece que o sujeito ele se esquece um pouco que ele precisa de uma atividade física, ou convidar sua esposa para fazer alguma coisa, ou no sentido olhar essa família numa integralidade, ou ver uma situação com amigos, ou buscar um lazer, música, teatro, coisas que vão trazer para tirar pequenas pausas para dar esse alinhamento de um raciocínio para dizer, bom, passei um final de semana, sexta-feira estava um caos, na segunda-feira eu consigo ver uma linha melhor, uma linha de raciocínio, vou buscar tais apoios. E eu acho que este é o movimento que vai ser assertivo, as pessoas se darem conta e saberem que eles são indivíduos, não somente essa carga de várias sucessões de ações aí. Tu sabe que eu ia até perguntar para vocês o que os empresários precisam realmente saber para poder enfrentar tudo isso que nós estamos falando, ansiedade, depressão, burnout, né? Para quem conhece, conhece, né? E precisam se reconhecer para que possa ter essa virada, porque como tu bem colocaste,
procurar atividades que mudem, mas nem isso sempre é possível, ou eles não estão preparados para isso mesmo. É que, na verdade, o foco não é isso. Ele precisa estar lá. Eu vou fazer uma analogia, eu sempre gosto de trabalhar com analogias. É como se está pegando fogo numa mata e está tendo um foco de incêndio ali. Tu vai correndo e apaga aquele incêndio. Pensa na empresa. Só que tem uma revoada de vento e foi lá umas polícias e começou a pegar num outro cantinho. E daí foi lá, ele sai correndo, faz uma maratona e apaga aquele outro foco, e daí começa outro. E eu fico imaginando tentar apagar fogos, e eu acho que o Matheus vai ter mais propriedade para trazer isso a nível empresarial, né, e buscando, mas entendendo que a fadiga mental, eu precisar dar conta daquilo, porque é valores, é uma condição de funcionários, eu fico imaginando atrás famílias, né, possibilidades do quanto esse empresário é responsável por uma recorte de uma sociedade saudável. Só que isso é algo que vai gerando. Então, ele precisa, sim, ter esse discernimento que ele é sujeito, ele é um ser humano, que ele vai ter que cuidar de si para poder também estar 100% no momento que ele vai estar ali trabalhando com novas e possíveis estratégias mais assertivas. E esse eu acho que é o... Matheus, vamos pegar esse gancho aqui e aí eu quero te perguntar de forma bastante pontual. O empresário, ele já está contaminado e está com problema. Aí, consequentemente, tudo aquilo que tu disseste, a empresa está com problema. Estou sem dinheiro até para poder superar essas... O que ele faria nesse momento para dizer o seguinte, peraí, eu estou completamente enrolado. Eu acho que esse é o gancho que tu pode contribuir bastante. Tudo começa pela humildade. A gente precisa tirar o nosso ego e o orgulho de cena neste momento e entender que nós estamos fragilizados, fracos e temos um problema. Começa aí para tu olhar, encarar a situação como um todo e dizer, opa, peraí, eu preciso dar 2 passos para trás, olhar o que eu estou fazendo porque não está dando o resultado que eu espero. Eu estou errando no processo. Aí ele precisa entender que o momento que ele chegou hoje foram determinadas ações por determinado tempo que levou ele até onde ele está hoje. Às vezes são 10, 20 anos de ações erradas para ele chegar na situação de hoje. Quando ele olhou e disse, opa, tem um problema. Ele não vai mudar do dia para a noite. A mesma energia que ele teve que desprender para se colocar nesse local, ele vai ter que desprender para sair desse local também. E nunca vai ser uma pílula mágica, uma solução. Hoje as pessoas buscam isso e tem muitas pessoas se aproveitando disso também. Te resolvo o teu problema. Não existe mágica. Se você fez 200 ações que te colocou num buraco, para sair desse buraco são 200 ações estratégicas da maneira certa para você sair desse buraco também. É sistêmico, gente, é uma vida funcionando. É pessoas interagindo entre si, são processos. O sistema como um todo, ele é complexo. Então eu preciso vir com microações, com macroações, de forma estratégica para começar a mover toda a minha estrutura para uma outra direção, que é a direção que eu quero, a direção que é onde eu quero que a minha empresa esteja. Então precisa de muita estratégia, muito planejamento, muito estudo e principalmente, que é uma máxima que eu tenho na minha vida. Não tenho conhecimento, eu tenho 2 caminhos, sento e aprendo. Ou pego e contrato alguém que sabe o conhecimento que eu já tenho. A gente não... Parece que o empresário brasileiro hoje ele tem medo de chamar gente para ajudar ele com os problemas dele. Se eu não entendo da área de psicologia e eu tenho um problema, me encurta caminho eu contratar um bom profissional que tem uma bagagem, que viveu a vida inteira estudando e vendo esse mundo, e ele vem e traz um conhecimento mastigado para mim, direcionado e focalizado naquele meu problema, porque a visão dele é essa. Então eu chamo diversas pessoas de diversas áreas e com a visão de todos eu consigo encontrar as soluções. Só que o que o empresário, a primeira coisa que ele se faz? Ele se isola e ele quer resolver o problema dele sozinho, sem ajuda de ninguém. Exatamente. E daí o problema fica cada vez maior, porque foi ele que criou esse problema. E ele, se ele não estudou, se ele não se mudou, se ele é a mesma pessoa, ele não vai ter condições de resolver esse problema. E muitas vezes, como já foi dito, o ego, né? Admitir que realmente aquilo que está acontecendo está muito mais voltado, muito mais motivado pelo tudo que ele fez e deixou de fazer, né? E uma coisa que aquilo que a Dani falou é muito importante isso. Nós temos 2 momentos cruciais. Um momento de produção e um momento de descanso. O empresário foi colocar na cabeça dele que ele é uma máquina, que ele só produz, e ele nunca precisa descansar.
isso é sobre-humano. Ele não vai aguentar esse ritmo para sempre. E ele precisa... Ou vai separado, porque... ou vem uma doença, ou a família desestrutura, ou a empresa quebra no processo. Ele precisa entender que ele precisa se descansar, se recarregar. Só que ele precisa entender que quando ele entra nesse momento de descanso, ele não precisa se sentir culpado, gente. Ele precisa aproveitar aquilo e ele entender, eu produzi uma semana inteira, alcancei meus resultados, agora é o meu final de semana. Eu vou descansar, porque quanto mais eu descansar no meu final de semana, melhor eu tô para segunda e eu me torno mais produtivo. E isso assim, já foi medido, já foi calculado. Você aproveitando seus momentos de descanso para recarregar, se reconectar, se desconectar de tudo, e viver você com aquilo que você ama, as pessoas, você se torna mais produtivo. E não é um sprint de 100 metros. A gente está numa maratona. Não, as coisas não são resolvidas em 2, 3 dias. E trago mais, né? A nível de neurociência, a gente tem que pensar um cérebro ativo, porque está ali, né? Onde que o processo que essa exaustão mental, ela também não tem um processo nem de discernir o teu pensamento. Às vezes tu não tem mais capacidade, pensando até no computador, tu não tem mais o que colocar mais lá dentro. E o que tu traz, eu acho que é importante, esse contexto de apoio, uma rede de apoio. Eu sempre gosto de trabalhar nesse olhar, né? Onde que tu pode te acessar pessoas que tenham esses saberes, porque pode ajudar a diagnosticar sobre o que está ocorrendo, dentro de uma condição da empresa em si, mas de si, para poder buscar. Então, pensando em saúde mental, muitas vezes é um cansaço, a desmotivação, um desânimo, não conseguir acordar pela manhã e ver um sentido da vida. E aí eu trago um alerta, tanto que a gente está entrando num mês que é do semestre, né, que vamos entrar agora, que tem setembro, vários tipos, né? que é o setembro amarelo, né? Uhum. Que trata sobre a saúde mental e a relação também com o suicídio, né? E é extremamente importante quando diz, será que hoje as pessoas pensam, um traço que no passado era loucura, eu falava de psiquiatras, são os nossos colegas, a gente precisa muito desse saber, dessa área, para poder trazer um bom tratamento para aquela pessoa vir a buscar seu tratamento individual. Então, assim, acho que as coisas estão muito mais desmistificadas. Eu tenho otimismo sobre tudo o que está acontecendo, pensando que as pessoas estão mais esclarecidas, assim como tem uma mídia que traz uma poluição visual, sonora das coisas que vão vir, um caos, mas também tem um lado de buscar novas. E não a pílula da felicidade, a pílula de trazer, que nem hoje a beleza também, a estética, tudo um anti-envelhecimento. A gente vai envelhecer, a gente vai ter longevidade, mas com qualidade. E aí, uma das coisas que eu mais gosto de falar também é a relação da qualidade de vida. O que adianta eu ter uma empresa há X anos e buscando produzir, fazer, e onde está a sua qualidade de vida. Agora, tirando até essa relação que a gente está falando hoje, mas a qualidade de vida, de impacto, que vai trazer mais anos para sua vida, mas com o quê? Com saúde, podendo usufruir sobre a sua vida de diversas formas que queres, né? A gente tem uma cultura muito forte aqui na nossa região. Tu colocaste ali, mas vou tirar um tempo para pensar em mim, mas o cara se sente culpado. Eu vou até dar um exemplo meu, sei lá, 15 anos atrás, eu imagino, eu indo para academia, e aí eu não sei porquê, eu tinha feito uma cirurgia, acho que no joelho e tudo, e fui para academia 10 horas da manhã para fazer um negócio lá. Tu sabe que eu botei o carro no estacionamento, saí bem de cantinho, para que ninguém pudesse ver, dizer, mas 10 horas da manhã o cara tá aí fazendo academia, mas o que é isso? Não vai trabalhar, tu vê como isso é forte na gente, né? Bom que tu tá aí caminhando com o joelho, né? Ou seja, que bom que tu pode, às 10 da manhã tá na academia. Também, seu. É que nem quando a gente para e pensa, imagina se o mundo acabasse hoje. O que nós gostaríamos? Provavelmente vocês gostariam de estar perto das pessoas que amam. Vivendo um momento único, aquele momento de felicidade, de amor. E hoje, para vocês terem ideia, eu conheço bilionários que são pobres. Eles são reféns de uma estrutura, que eles trabalham quase 24 horas por dia, não veem os filhos, não veem a esposa em casa. Eles estão sempre correndo atrás da próxima meta. Quem usufrui as riquezas que eles estão gerando são outras pessoas. E eles vivem uma vida totalmente sem sentido. Qual que é o propósito disso? Para onde a gente está indo? É isso que eu queria entender, porque as pessoas já conquistaram tudo.
O que faz elas não querer largar essa forma de viver? É que isso a Dani vai conseguir complementar, é que o cérebro ele se vicia nas sensações. Aquela sensação de ganhar, de correr atrás, de eu bato uma meta e vou para a próxima. O cérebro ele fica viciado naquela produtividade exaustiva. E tu acha que aquilo é normal. Só que aquilo ali é anormal, aquilo ali não é humano, esse ritmo. Você vai ter problemas físicos com a sua família ou com o seu negócio em algum momento. É decreto. Se você vive num ritmo que não é humano e que você está desconexo de partes que são importantes, que vão somar no todo, que é as suas emoções, como é que estão? Quando você está sozinho consigo mesmo, o que passa na sua cabeça? Você está bem consigo mesmo? Sua vida é feliz? A sua parte espiritual, o que você faz tem propósito? Você acredita que você está integrando um valor para si mesmo, para a sociedade? Você vê um sentido no que você está fazendo? E a sua mente? Você acredita que as coisas vão dar certo ou que está tudo quebrando? Qual que é a forma que você vê o mundo? Imagina alguém todo desestruturado. É uma vida vazia que a pessoa vive. Ela pode ter um monte de resultado, só que são resultados vazios. E chega um momento que você começa a ganhar dinheiro, são só mais números aparecendo numa telinha de um celular hoje. E aí tem uma pesquisa, né, que passa um determinado valor, aquele valor sendo a mais ou a menos, ele não tem a diferença. Não, a partir assim de 100 mil reais que tu coloca, se tu já tá estruturado, é só mais número que tu vai acrescentando. Só que daí tem um efeito, se eu puder entrar, que tem uma relação do efeito dopamina, né? Uhum. Que é essa eu acho que é exatamente isso que ele estava falando. Trouxe, né? E eu acho que para elucidar um pouquinho os nossos ouvintes aqui, é o quanto hoje tanto as redes sociais, essas relações de WhatsApp também, e de diversas formas que hoje pelo eletrônico ou pelo contato mais físico, mas hoje está mais forte essa parte, que é uma relação de quanto mais eu tenho curtidas ou quanto mais eu tenho pessoas que eu estou sendo. Então, traz uma relação de ego, uma condição de poder. Antes tu falava, por que isso? Uma sensação de poder, eu preciso daquilo, né? Mas não é mais pela empresa ou por questões, é uma necessidade que pode ser ou não saudável, eu não vou caracterizar aqui, mas traz uma condição que quando este cérebro começa só a ter aquela fixação em relação de efeito dopamina, e quanto mais eu preciso, e isso é um efeito para vocês entenderem de compensação, eu estou recompensado, isso mexe muito dentro daquele self, daquele ego, aquela pessoa, né, se sentindo, e atrás de tudo isso, o que tem? Um ser, né, um indivíduo que possa ter várias situações e fases da sua vida que talvez com insegurança, situações que não olharam e precisa de um efeito externo para poder ser recompensado. E que o mais saudável é tu buscar olhar a tua vida, e eu tenho algumas limitações que faz parte do ser humano, mas tem muitas habilidades que eu possa trazer e dentro delas me complementar. Mas saber que o Matheus tem outras coisas, o Jorge tem outras, e isso faz um traço mais saudável, porque senão tu fica na busca. E se a gente só pensar, as gerações mais jovens hoje estão sofrendo, e o que me preocupa é o que vem nas futuras gerações, a necessidade do externo, e eles não estão descobrindo no externo. Mas eu ia até comentar, porque nós estamos falando muito da abordagem da pessoa para ela poder olhar as coisas dela, para ela, e o quanto isso toca cada um de nós, ou para quem está nos ouvindo. Mas vamos lá. Mas aí tu tem, por outro lado, exatamente isso. Essa força externa de dizendo tu tem que ir. Uhum. Como é que tu consegue equacionar isso para tornar esse mundo, em tese, um pouquinho melhor? E é importante, assim como eu tenho um efeito recompensa positivo, eu tenho um negativo. Uhum. E aí a gente sabe hoje que é uma condição do malefício. Ele parece que vai permeando, ele traz uma toxicidade naquele indivíduo, na sociedade, né? O quanto eu não estou valendo nada, não tenho meu valor, eu faço, e eu acho que isso tu, né, traz melhor, né, dentro das empresas, eu faço muitas ações e não é assertivas, não está dando o Ibope, ou não estou conseguindo, e isso, como é importante tu buscar esse centro, entender o que é das questões, e o que na verdade aquele indivíduo está sentindo. Então, a nível de terapia, tu consegue lidar com isso, tu consegue entender aquele sentido, o que isso parte das emoções mais quentes, né, que a gente pode acessar, que aquela pessoa dá um sentido. E propósito de vida, como diz o Matheus, é tudo. Eu poder acordar de manhã e olhar um sol lindo, maravilhoso, é uma quinta-feira,
dia bonito de novo, daí Que peso. vou ter que me esforçar, e isso já nos dá um pouquinho, nas escalas, né, da transtorno do humor, que a pessoa está mais deprimida, desmotivada, não vê sentido, não quer, então aquilo só cronifica. Um espiral de perdas, e que é necessário parar, buscar, falar com a sua família e dizer, eu não estou legal, não estou bem, eu quero ajuda, onde é que eu posso começar? E ter humildade de dar o primeiro passo. É o que o Matheus... E começar. O que pega, assim, nos últimos 30 anos começou a se criar um pensamento coletivo que nós somos responsáveis pelo problema do mundo. Só que o que isso gerou? A gente tem sim uma responsabilidade coletiva. Só que isso gerou de nós esquecermos a nós mesmos e queremos resolver os problemas do mundo. Então hoje nós temos uma sociedade, principalmente de jovens, que querem mudar o mundo, que não arrumam seu próprio quarto. Que querem arrumar a vida dos outros e não conseguem arrumar a sua própria vida. Também tem pessoas que querem ensinar empresários a ser ricos e não são ricos. É um mundo vazio, de ilusão. As pessoas vivem uma mentira que não é a verdade. Como a gente começa a entender e mudar isso, que foi o que eu fiz com a minha vida. Quando eu era jovem, eu também tinha essa visão. Meu Deus, vou mudar o mundo, vou impactar. E o meu quarto estava desorganizado, minha vida estava bagunçada. Só que o que eu entendi? A minha responsabilidade é comigo. É o meu sistema interno, a minha mente, o meu campo sentimental, a minha espiritualidade, o conhecimento que eu possuo. Eu preciso ser o melhor que eu posso ser. Primeiramente para mim. Eu preciso encher essa minha taça e vai chegar um momento que essa taça vai transbordar na vida dos outros, de forma automática. Aí é de verdade. Não eu querer estar enchendo a taça dos outros e a minha taça vazia. Então eu bato muito nessa tecla que se torne a melhor pessoa que você puder para si mesmo. Porque quando você ser a melhor pessoa para si mesmo, você vai descobrir o seu valor e você vai se amar imensamente. E é só se amando imensamente que você vai estar apto para enxergar o valor dos outros, amar e respeitar os outros também. É um processo que não é de fora para dentro, ele vem de dentro para fora, o nosso crescimento. Então imagine se hoje todas as pessoas na nossa sociedade, todo mundo se preocupasse só consigo, em ser melhor a si mesmo. Todo mundo ia ser melhor, o ambiente ia ser melhor. Não é eu querendo mandar o que o outro deve fazer, porque o outro tem a vida dele, ele sabe o que é melhor para ele, ele convive com os problemas dele, ele tem as dificuldades dentro da empresa dele, no negócio, o funcionário tem dificuldade com o patrão. Eu não tenho o direito de querer opinar na sua vida. Você sabe o que é melhor para si mesmo. E eu tô aqui, cuidando da minha, ficando cada vez melhor. Se você quiser sentar e conversar comigo, dividir os seus problemas, eu posso te dizer o que funcionou para mim. Só que você tem que ver se isso lhe cabe, se lhe convém com a sua realidade. Então eu acredito muito nisso. Assim, hoje a gente está nesse movimento já, ele já vem acontecendo. É tanto que os números de pessoas buscando profissionais aumentaram drasticamente. Sim. E que bom, porque as pessoas estão vendo assim que tudo começa por dentro da gente. A gente não tem como o mundo estar bem se aqui dentro a gente não está bem. Uma prevenção, né? Eu acho que uma sociedade começa a entender, né? E como a gente falou, desde o mundo que é mundo, o sofrimento, as dores existem. Tanto que os maiores transtornos hoje de estudos que a gente tem é a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe, estresse pós-traumático, várias vertentes onde voltavam aqueles soldados e estava tudo bem, que bom que voltou, mas estava totalmente emocionalmente. Então isso é a condição. E se a gente pega numa sociedade atual, claro que temos guerras, só que não no Brasil, dentro de um contexto de bombas e coisas, mas a gente entende que tem sofrimentos de diversas formas, né? Então é uma sociedade que, pensando num traço mais de violências, de coisas para se lidar. Então, acho que as pessoas estão buscando esse lado. E quando traz uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais importantes é não julgar, né? Não julgar tanto o outro, o que ele faz, deixa de fazer. Acho que aí vão ser também uma faceta das empresas. O fulano está fazendo de determinada forma. E a rede social alimentou esse comportamento de julgar. Todo mundo colocava, qual que é a sua opinião? O que você acha sobre isso? Instiga o traço para ficar mais conectado. Dependendo da colocação que tu faz, tem 50% a favor e 50% contra. Porque tem um momento que quando tu tá cuidando da vida dos outros e vendo o problema dos outros e olhando para a empresa dos outros, tu não tá olhando para você. E daí tem um monte de problema que tá surgindo e tu não tá nem vendo, tu não tá nem se dando conta. E tem muito disso, né? Mas muito. Mas eu acho que isso requer esse contexto que a gente está falando aqui, né? Eu acho que a busca, né? Eu acho que esse momento que a gente está nesse bate-papo vai poder
pelo menos trazer um pouco de uma reflexão para as pessoas. E essa reflexão torna elas a buscar o que faz sentido ali naquele teu momento, das coisas que tu quer buscar. Então, vai ter polêmicas, nós vamos ter sociedade que vai prós e contras, em determinados assuntos que são bem mais polêmicos, não vamos nem entrar em contexto, mas situações que a gente diria, o que eles estão buscando, né? Que vida que vai ser até para buscar esse novo viés que pode ser o caos, como pode ser formas, estratégias de organização, né? Sabe o que eu estava ouvindo agora? Vamos colocar, quando tu disseste, vocês estão falando muito bem, sobre olhar para si, para resolver as suas coisas e depois então olhar para fora. Agora vamos pegar, não sei se cabe para dentro do que nós estamos, mas vamos pensar o seguinte, a relação de empresas, sempre tem o cliente, tem o fornecedor. Aí o cliente sempre querendo esmagar o fornecedor para ele poder reduzir custos. E o fornecedor passando cada vez mais trabalho. Como é que tu lida com um negócio desse, hein? A gente é o famoso jeitinho brasileiro, tentar tirar proveito de todas as situações e de todos. Só que a gente não entende que o que eu tiro de outro, como é um sistema, chega um momento que começam a tirar de mim também. Eu acredito num Brasil que ele funciona diferente. Que são negócios prósperos, que não esmagam seus fornecedores, que não pagam o mínimo possível para os seus funcionários, mas que sim valorizam a cadeia como um todo. De empresários que já entenderam. Se eu pagar bem para o meu funcionário, eu tenho um funcionário melhor, feliz, que tem mais condições de conseguir as coisas que ele quer para a vida dele. Então, ele performa melhor dentro da minha empresa. Se eu valorizo o meu fornecedor, ele consegue se desenvolver, investir no negócio dele e vir com novas soluções para dentro do meu negócio. E esse todo começa a me agregar e eu cresço junto. E eu crescendo, eu tenho uma competência de oferecer o meu produto ou serviço mais em conta para o meu mercado, que daí eu tenho mais clientes. Então é um crescimento desse sistema como um todo. E isso, antes a gente tinha esse velho jeito, que era todo mundo tirando vantagem de todo mundo. Só que com esse despertar que está acontecendo, os empresários já estão olhando para isso. Primeiro, porque nós tivemos problemas. Nós tivemos falta de mão de obra, que já é sistêmica no Brasil hoje. Por quê? Porque o empresário durante muitos anos se aproveitou e tratou pessoas como bicho dentro de processos produtivos. É a realidade. Aí o que aconteceu? Surgiu um monte de lei que esgoelou o empresário, só que foi uma reação da maneira que ele lidava com os seus funcionários. As leis elas surgiram por uma necessidade, só que eles aumentaram a régua e jogaram lá para cima. Então hoje nós estamos vivendo este momento que os empresários olharam e disseram, não, eu preciso tratar os meus funcionários como pessoas, que têm problemas também nas suas vidas. E que se eu pago pouco para ele, ele vem trabalhar infeliz. Se eu tenho uma empresa que não tem cultura e ele está num barco remando e ele não sabe para onde esse barco está indo, ele não vê sentido mais. E as gerações novas, eles não trabalham mais pelo valor e pela estabilidade. Eles trabalham por propósito. Eles precisam entender que barco que eu tô, por que eu tô remando, para onde a gente está indo. Ah, mas eu vou te pagar isso. Não, eu não quero saber disso. Eu quero saber se o meu trabalho aqui diário vai estar somando para algo melhor para o futuro, para o Brasil. Então, hoje as empresas, nós estamos vivendo uma transformação. A gente já vê os grandes players do mercado fazendo isso. Promovendo cultura, promovendo propósito, dando direcionamento e tá mais vindo... cursos, né? Onde as pessoas poderem se ampliar dentro de dar o seu valor. Eu estive visitando uma empresa que foi dito o seguinte, o empresário ele disse, como é que eu vou vender um produto que tem valor agregado, que é realmente um player de muito sucesso, se o meu funcionário não tiver a mesma condição? Não posso. Então ele dá todas as condições para que esse funcionário se sinta muito bem. E o segundo, que também já esteve aqui conosco, são culturas. Uma empresa, é a relação de fornecedor. A empresa, eles trabalham com um custo aberto. É muito interessante isso, porque não vou mostrar. Ele sabe quanto é que a empresa ganha de lucro. E esse cliente, ele senta e diz, mas isso aqui a gente pode mexer, isso aqui dá para fazer isso. Mas não para tirar do lucro dele. É para reduzir custos e todo mundo mas não mexe no lucro dele. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Até o cara disse, olha, mudou o preço do combustível, eu vou lá no meu custo, altero como está feito.
tá bem resolvido, não tem aquela discussão e tal. É muito legal isso. Mas isso eu acho que ainda nós temos que caminhar aqui na nossa região ainda muito. A gente está vindo com um novo sistema de gestão que eu vejo que é um sistema de gestão que vai performar muito bem para as empresas que começarem já a se adaptar para ele. Que é um sistema onde o empresário, ele mostra todos os números. Todo mundo que trabalha na empresa sabe como é que a empresa funciona, quanto que a empresa está operando. Por quê? Porque ele faz parte desse sistema e ele é recompensado também. Isso é. À medida que a empresa cresce, esse funcionário ganha mais junto no processo. Né? Aí tem sistema de divisão de lucros anuais, sistemas de divisão de lucros por setores, sistemas de divisão de lucro por performance individual. Aquele lucro que antes o empresário ele vinha e guardava todo para si. Por quê? Porque ele nunca sabe o problema que vai surgir, então ele precisa estar pronto. Só que ele está reinvestindo parte disso no seu corpo de trabalho. Porque ele entendeu que se ele investe isso, ele performa mais. A empresa não gasta tanto, não tem tanto desperdício. Entrega muito mais valor. Eu estou impressionado porque o tema do episódio é justamente pela mente do dono, o que a gente pode fazer. Nós estamos tragando já soluções para o pessoal, né? Eu acho que isso é uma coisa sensacional. Você que está nos assistindo, a gente começou a ver que foi dourando a pílula, que tu tem o teu problema, não te preocupa, porque não é só tu, tem um monte de gente com muito problema, quem sabe pior do que os teus, mas agora a gente vem levando isso para ver que tudo tem uma forma clara e um percurso natural para se percorrer, para que essa virada de jogo aconteça. E aí, vamos de novo, nós falamos de 2025, né? Se o cara começar a se movimentar, ele não quebra esse ano, então. Não. Depende muito do momento que ele já está também. Claro que sim. Cada situação é uma claro situação. Que sim. Eu acho que tem vários fatores, mas eu acho que se já conseguir se dar conta, né, e se manter alerta e buscar um momento de reflexão para tudo que está ocorrendo e ele se vendo, acho que é muito importante. Com toda certeza, se ele começar a fazer hoje, o amanhã vai ser melhor do que seria se ele não começasse. Então, ele já começar a acordar para isso, entender que ele é necessário esse movimento, que ele precisa começar a fazer algo diferente do que ele estava, buscar ajuda, buscar processos, buscar conhecimento, buscar pessoas com conhecimento ao seu redor, com certeza ele já vai começar a trilhar um caminho para a situação que ele se encontra hoje ser uma situação melhor no futuro. Eu acho que, Matheus, tem um contexto que é importante de todas as vias, né, do ser humano, mas assim, o se reinventar, sair da zona de conforto, buscar uma relação de criatividade, criar algo do diferente e buscar isso como acho que na própria empresa, né, suscitar talentos internos, né, porque eu acho que às vezes, em determinadas situações, a empresa tem às vezes uma tendência a abafar situações por ter toda essa condição de lucratividade, que precisa ter algo como aquela meta, mas se tu olhar pelo um outro viés, vamos dar uma ideia, cria alguma coisa, cria pequenos espaços entre espaços de almoço, alguma coisa que possa fazer uma discussão de determinados casos, levanta uma situação, às vezes são mentes tão brilhantes que estão querendo, e como tu diz, nova gestão, quanto mais essa empresa ganhar, eu também vou ter minha lucratividade. Por que ele não vai querer algo bom? Então, eu acho que assim, é não se isolar. Eu acho que um dos recados que a gente tem que deixar é preste atenção, não se sinta isolado, não veja isso como uma desmotivação, não deixe a ansiedade pautar. Eu acho que o impacto que nós estamos iniciando com o tema é podendo entender que o quanto tu colocar a saúde mental num patamar bem importante, eu não falo a saúde mental em si, mas a mente mais suave, mais leve, fluida, né, para poder entender novas estratégias aí que vão ser necessárias. Isso aí é fato, né? E a gente também está falando empresário como imaginar como se fosse uma empresa propriamente dita, mas todo cara, mesmo que seja um profissional liberal, ele é um empresário também. Sim, ele paga imposto. Todos somos empresários da nossa própria vida. Por isso mesmo, então a gente pode também trazer isso um pouco mais para dentro do nosso assunto, para não pensar que nós estamos falando só com aquele cara que tem 100 pessoas atrás dele e que ele tem que dar conta de tudo. Porque às vezes ele sozinho, só com o negócio dele, está bem atrapalhado também, né?
Vamos pegar assim um exemplo, porque eu convivo com empresários que são bilionários, multimilionários, milionários, empresários que não são milionários ainda. Então eu consigo ter um escopo muito grande de visão de análise de dados, do que está funcionando, o que não funciona, qual que é o empresário que tem mais resultado, qual que é o que quebrou no meio do caminho. E a gente tem um ponto em comum que ele se aplica para a vida pessoal das pessoas também. Tudo é equilíbrio. Hoje o empresário, o principal problema dele, ele entra no operacional e ele acha que ele é 100% operacional. Bons empresários nunca saem do operacional. Flávio Augusto, que hoje é um multibilionário brasileiro, que cresceu e construiu sua riqueza dentro do Brasil, ele diz isso. Você nunca vai sair do operacional. É uma visão e eu concordo totalmente com ele. Você acha que um dia você vai estar lá aposentado e largar toda a sua empresa e não mais olhar para ela e vai ficar tudo bem? Esquece, você vai ter que estar sempre olhando de visão dentro da operação para saber onde está o problema na raiz. Só que também o mundo hoje ele muda cada vez mais rápido. A gente tinha que demorava 2, 3 décadas para a gente ter uma mudança de geração cultural. Depois foram 5 anos, agora de cada semana é uma trend nova, cada semana é um assunto novo que tá pautando a nossa sociedade. E o empresário ele precisa ter o equilíbrio entre operação, estratégia, mas também visão de futuro. Ele precisa estar buscando conhecimento. Ele precisa estar se inserindo em grupos, em rodas diferentes. Quais que são hoje os bilionários que eu conheço que eles mais performam? São João, seu Pedro, Ebrahim. O seu Pedro ele faz curso todo ano. Ele está sentando, aprendendo com gente, vendo empresário. Pelo tamanho que o seu Pedro está, com mais de 1.200 farmácias a nível do Brasil hoje, principalmente na parte sul, ele está começando a expansão, né? Ele não precisaria mais estar aprendendo. Só que mesmo assim ele considera isso importante. Então, se um multibilionário com mais de milhões e milhões investido considera que o conhecimento e o buscar e o aprender é extremamente importante, como que você, sentado no seu quarto, sem resultado nenhum, acha que você tem todo o conhecimento do mundo e que você está pronto para ensinar as outras pessoas? A gente precisa entender que fatos são diferentes de opinião. E a nossa sociedade misturou muito. As pessoas querem que os fatos se moldem à sua opinião. Eu tenho minha opinião e a realidade é essa aqui. Qual que é a realidade? Gente, quem estuda mais, quem se dedica, quem foca a longo prazo, quem é humano, quem tem equilíbrio de vida, constrói legado e resultado a longo prazo. Então, aí está o segredo. A gente precisa olhar com quem já chegou lá. Não com quem tá ali embaixo achando que sabe todo o conhecimento. E querendo ensinar. Por quê? Porque as histórias se repetem. Quando a gente olha os ciclos históricos, essas guerras, isso são ciclos. Eles estão sempre se repetindo. A história serve para isso, pra gente aprender. Para aprender, né? Acho que é um grande aprendizado, né? Uhum. A gente precisa aprender, trocar, aprender, né? Sobre os erros e os acertos. E quando tu busca o conhecimento, além do conhecimento que você está aprendendo no curso, você tem essa troca entre as pessoas, você sai almoçar com pessoas que nunca conversou. E me marca muito, porque eu tive ano passado em São Paulo e eu achava que o valor que eu cobrava era muito caro. E aí eu sentei na mesa com um rapaz do agro. Agro tem dinheiro. São as pessoas mais ricas do Brasil hoje, quase. E ele disse, quanto que tu cobra? Porque é muito normal as pessoas falarem de dinheiro em mesas de pessoas que têm dinheiro. E eu disse assim, eu cobro tanto. E aquilo saiu como se fosse uma dor da minha boca. Só que eu não fecho isso porque é muito caro. Eu fecho mais nesse valor. E ele olhou assim, isso não é caro. Eu cobro tanto. 10 vezes mais do que eu falei pra ele que o meu que eu achava caro. Aquilo ali me mudou, me instalou uma nova forma de ver. Porque existe um mundo de pessoas que cobram 10 vezes mais do que eu tô cobrando, que eu já acho caro o meu, e ele tá dizendo que o dele é barato ainda na minha frente, e o meu é muito barato. De valor, né? Que viagem boa essa tua. E essa realidade eu só tive porque eu tava em outro estado, convivendo com outras pessoas, e saí do meu quarto, saí de dentro da minha empresa. Impulsionado, motivadíssimo. O dono da empresa, ele precisa ir pra feira, precisa sentar com outros empresários, precisa estar em conhecimento, precisa estar com gente maior que ele, para que ele seja o mais burro da mesa, para que ele olhe assim, gente, tem muito campo para eu crescer ainda. Por mais que eu tô faturando milhões anos, eu tô... Visões, né?
Por quê? Porque o problema que hoje é gigante pra ti, talvez é o problema que já foi gigante pro outro e hoje é nada pra ele. Então ele vem numa conversa, ele diz, ó, é assim, 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 e tu resolve. Daí tu diz, gente, era só Trocar isso. receitas, né? Uhum. Que coisa interessante, né? Bem bacana. E dentro disso, né, se a gente pensar, a saúde mental sempre está a dentro base. do contexto, é a base, Saúde né? mental. Se o cara está com a saúde mental, pelo menos já melhor, ele já consegue até fazer esse movimento, sair fora da caixa, né? De querer sair. A primeira, a Dani tem muito mais propriedade, mas eu acho, tu tá com a saúde mental debilitada, a primeira coisa é você querer se isolar do mundo e ficar sozinho, trancado dentro de um quarto, né, Dani? Com certeza. Porque o externo incomoda, né? O externo, aquela vida que vai sendo... Tem uma fluidez e uma rapidez e tu tem que dar conta. E tu não tá com todo o aparato. É como se tivesse um aparelho sem um aparato para tu poder lidar com essa luta da vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto. Eu vou tentar, pelo menos, é quase um instinto de preservação, assim, uma sensação de encolhimento, né? E aí cabe a importância de nós sermos seres que a gente tem família, as pessoas que nos amam, que nos olham e digam, acho que você não está bem. E, eu não tô bem, às vezes nega, que é o primeiro mecanismo de defesa, não, tá tudo certo, mas ao mesmo tempo você não tá vendo. E esse é um movimento que eu sempre digo, sempre estenda a mão ao seu amigo, familiar, vamos conversar, o que tu tá sentindo? Te permita falar, porque o grande problema do isolamento é o não ter, não é porque às vezes eu não tenho até humildade de dizer, mas eu não consigo nem identificar, mas é muito ruim que eu tô sentindo. E aí a gente está falando de depressão, né? A gente está falando da sensação muito forte, é um desconforto, uma angústia que não podemos deixar de olhar isso, que existe uma parcela muito grande da sociedade que tem isso. Mas a grande questão, e eu sempre digo que bom que existem tratamentos profissionais das diversas áreas, tanto a psiquiatria quanto a psicologia, para poder dar o espaço de fala, mas dar o espaço neuroquímico para tratar aquele indivíduo e, acima de tudo, podendo entender que é uma doença tratável. Infelizmente, a gente tem alguns vieses dentro da medicina que são doenças que não são tratáveis, ela só tem uma progressão do início, meio e fim. Então, por isso que eu digo, quebrar esse estigma, poder olhar para isso como saúde mental, como um viés importante, bom, né, positivo. Se não tá bom, não tem problema, não te exija demais, mas faça algo para você mesmo, para dentro, que, como tu diz, vai indo para até a sua empresa, seu outro funcionário e ter... Sabe que, ouvindo vocês também falar, me veio o seguinte, olha só, que isso é um fato hoje nas grandes organizações que praticamente não há paredes. Todo mundo trabalha, é um grande salão. Aí tu vai trabalhar. E junto de ti tem mais outras, às vezes dezenas, centenas de pessoas. E tudo em momentos diferentes. Uma bem, outra não tão bem. Mas vamos lá, se é um mercado de competição, como é que uma pessoa que está, por exemplo, trabalhando nessa empresa e vendo aquele movimento grande, aonde algumas pessoas estão performando melhor que ela, e ela começa a já se sentir diferenciada, no sentido assim, diminuída, vamos pensar assim, porque não está conseguindo. Será que isso a gente pode conversar um pouquinho também? Porque isso eu acho que é uma realidade para muita gente, né? Sim. Eu gosto muito de entender que a gente precisa ser adulto. O momento de tu ficar chorando por comida era quando tu era bebê. Você sim tem problemas, você precisa resolver. Só que também você precisa encarar esses problemas de forma madura. É porque eu tô aqui e todo mundo tá performando e eu não tô. Sim, porque eles estão fazendo mais do que tu tá fazendo. Eles estão sendo profissionais melhor do que você está sendo. Mas eu tenho os meus problemas. Todo mundo tem problema. Então, assim, quando a gente olha para os nossos problemas, talvez o problema dos outros é muito maior do que o nosso. Ou não também, talvez é o nosso problema. Só que o nosso problema é o nosso problema. Então, onde a gente precisa começar a olhar a vida com maturidade, entender que a sua vida só vai ser resolvida quando você mesmo querer resolver ela. Não vai aparecer um anjo salvador da guarda que vai te chamar e te tirar do buraco onde é que você está. Depende de você
querer ajuda, de você olhar que tem um problema, de você querer se transformar em algo melhor, querer conquistar coisas que você não conquistou ainda. E isso influencia muito a parte psíquica junto, né, Dani? De a gente ter essa autorresponsabilidade e entender que é a gente mesmo, né? Perfeito. Acho que tu traz uma questão bem importante que é muito visível à sociedade, o quanto a projeção, né? A gente tem tendência do outro projetar sobre, não deu certo o meu negócio, porque o pessoal lá não idealiza, né? Ela coloca, né, a falta de responsabilidade e é mais fácil. E às vezes se faz sem se dar conta. Mas às vezes se dá conta porque também não quer se responsabilizar. E eu acho que essa é a importância de poder entender. E aí vem esse autoconhecimento. Eu acho que a gente vai para uma via que o quanto mais te conhecer, mais tu vai poder lidar com as tuas dificuldades, que às vezes são situações que vão ser largadas ou determinadas na empresa onde a pessoa não vai dar conta. Só que ela não quer se expor, mas ela vai precisar ser humilde e poder dizer isso, eu não consigo. Então, vamos passar para outro, porque senão sempre vai ficar lançando. E isso a gente pensa a nível macro de empresa, isso é péssimo, porque acaba enfraquecendo aquele eixo, aquela situação, e aquele líder ou daquele grupo até, acaba não tendo até autoridade sobre isso, e se percebe que isso, ele não está sendo fiel, não está sendo fidedigno. Então, por isso, assim, quanto mais tu poder entender que tu tem as tuas limitações, e não tem problema, a gente não é perfeito, e o que eu mais acho fantástico no ser humano é entendendo das suas habilidades sociais. Cada um tem a sua habilidade, a sua forma de lidar, a sua aptidão do que gosta mais e gostava de uma forma, de um certo ciclo posterior, mudou. E acho que a gente é um ser de ciclos, de mudanças, né? Então, assim, pode se identificar, tenta buscar o que isso faz parte da tua vida. Então, acho que isso é saúde mental, é saudável, né? Para vocês que estão nos assistindo, olha só, viu que a gente conseguiu remexer um pouco de tudo. E vou fazer algo que de repente já foi colocado aqui, mas vou deixar para o Matheus e para a Daniela. Vamos supor, tu aí, se um deles, ou melhor, se os dois, cada um no seu momento, pudesse dar um conselho para que tu possas prosperar. Começamos com a Daniela, agora vamos concluir com o Matheus. Vamos lá, Matheus? Bom, fala para você, para a câmera. Como tu te sentires mais à vontade? Então tá, vou falar direto com os nossos ouvintes para essa câmera aqui. Bom, gente, o que eu falo para os outros é o que eu já apliquei para mim e deu certo. Eu já tive momentos difíceis, vim de baixo e a Dani sabe nisso porque lida com os pacientes, mas eu já tive em depressão profunda, deitado numa cama durante uma semana, sem comer e sem tomar banho. E foi ali que eu disse, opa, tem um problema e preciso resolver. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa, achava que eu não tinha nada, que estava tudo certo. Só que a gente vai se afundando aos poucos. A gente não percebe que está caindo. E quando vê, a gente já está no fundo do poço. Então, o que eu fiz? Primeiramente, eu tomei posse que o problema era meu e que fui eu que criei aquilo por imaturidade, em consequência minha, e não foi culpa do mundo, não foi culpa de eu não ter um pai, de não ter estrutura. Foi a maneira que eu lidei com as situações. E quando eu entendi que eu precisava de ajuda, eu comecei a buscar essa ajuda. Eu encontrei profissionais, pessoas que me trouxeram conhecimento e me levaram para um novo padrão de pensamento. E até hoje eu ainda continuo buscando, porque é uma jornada infinita. Porque cada vez que você adquire um conhecimento novo, você se transforma em algo novo. E você vê o mundo de forma diferente. Então a gente precisa ter essa autorresponsabilidade interna, entender que a evolução ela é um ciclo constante e infinito. A gente nunca deve parar de ser algo novo, de se transformar. E você não vive a vida sozinho. Tudo que você for fazer, você vai depender de outras pessoas. Então você precisa ser alguém bom para si mesmo e bom para os outros ao seu redor. Você precisa construir uma corrente de pessoas que te amem e que estão prontas para te ajudar e que você também está pronta para ajudar essas pessoas. A gente precisa entregar algo a mais para nós mesmos, mas também para o mundo que está ao nosso redor. É viver com um propósito de por que você levanta da cama de manhã cedo? Por que você faz aquilo que você está fazendo? O que eu faço é bom para mim, bom para o próximo? Quando você conseguir alinhar tudo isso com o seu trabalho, com a sua empresa, ou aquilo que você faz trabalhando para outro, com certeza você vai conseguir ter uma vida mais feliz, uma vida mais próspera e uma vida abundante.
Muito bem, depois da fala do Matheus, né? Muito bacana e realmente isso é fundamental, né? Então também vou falar para os ouvintes, né? Faça a sua vida valer a pena. Eu acho que dentro disso é o propósito de cada dia, a gente poder buscar o que faz parte, a essência da sua vida. Ou seja, a saúde mental ela é fundamental, acho que coloque ela como um patamar essencial, vital, para você cada dia mais poder se conhecer, entender, buscar as suas soluções, não responsabilizar o mundo, a vida, né? Mas buscar o eixo que faça parte do que tu vai ter de mais sensações, sentimentos e, fundamentalmente, entender que o quanto a tua vida vale realmente a pena. Independente do que você faça, trabalhando das diversas formas, fechando ciclos, iniciando os novos, mas fundamentalmente é entender que a qualidade de vida da sua vida é o que vai te levar mais anos nessa vida. Não somente seguindo ela e fazendo um processo e buscando até por questões que nos levam a almejar, buscar poderes ou ao mesmo tempo ser assertivo nos nossos desafios, mas que estes anos valem a pena para poder usufruir do que é mais belo do que a vida nos dá, né? As pessoas que a gente ama, do que faz parte e vale a pena ser vivido. E, acima de tudo, eu não posso deixar de dizer do quanto a saúde mental impacta diretamente na sua vida física, mental e espiritual também, dentro do contexto que faz parte do que tu queres almejar. Então, quando você puder olhar algumas décadas para trás da sua vida, fazer um momento de reflexão que valeu a pena. Os desafios são os diversos, cada vez mais a gente vai se deparar com eles, mas que eles tenham um sentido em que se torne, independente da tua idade de vida, seja muito importante dizer que a vida vale a pena e então observe-se, ame-se a cada dia e cada momento. Mais. Nossa, que encerramento maravilhoso. Bom, está muito claro que a vida e prosperar não é só números, não é só planilha, não é um monte de coisa. É realmente a saúde mental, que é o que a gente passou agora praticamente um pouco mais de 30 minutos, uma hora conversando, e pode ter absoluta certeza de que vocês pegando um pouco daquilo que foi falado, porque eu peguei, tá? Tenho certeza que a gente pode já olhar esse mundo de forma um pouco mais colorida, porque o cinza geralmente está muito forte nas nossas vidas, mas a gente tem condições de melhorar. Mas para isso, como já foi dito por ambos, busquem auxílio. Olha, eu não tenho como deixar de agradecer muito, Daniela, Matheus, pela participação de vocês, porque foi uma conversa muito gostosa, bem tranquila. Eu acho que isso abre espaço para a gente, numa próxima oportunidade, tratar disso de uma outra forma. Quem sabe, cada um podendo falar que o mundo está evoluindo um pouquinho mais nesse sentido, porque isso vai ser muito engrandecedor. E para você que nos ouve, cuidar da mente, a gente percebeu que é o maior investimento para a nossa vida. Sou Jorge Trens, do podcast Negócio.rs, e espero tê-lo com vocês, estar com vocês no próximo episódio. Uma boa noite e até breve.